Amém, amados? Boa noite, mais uma vez. São 7h17. Prometo que essa mensagem ela não vai ser longa, ela vai ser breve. Mas eu peço que cada um de vocês estejam envolvidos, afinal é uma mensagem diferente. Eu não sei se todos conhecem, mas nós vamos usar alguns personagens aqui como exemplo, no intuito de transmitir uma mensagem de uma forma diferente, para que você possa assimilar esse conhecimento de uma forma diferente. E eu creio que vai ser bênção em nossas vidas. Amém, meu irmão? Quero iniciar nossa leitura lá no livro de Tiago. Nada do que foi falado até agora foi em vão. Eu garanto a vocês, tudo foi perfeitamente construído pelo Senhor. Nós vamos ler exatamente aonde o Kleber acabou de terminar essa palavra. Lá em Tiago 4. Vou fazer uma leitura um pouco diferente. Eu vou iniciar pelo final do capítulo 4, vamos ler a partir do 13, e depois eu vou voltando, ainda no capítulo 4, eu vou direcionando a mídia para que apareça aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago 4, versículo 13. A minha versão é a NVI, mas se a sua tiver um pouquinho diferente, não se assuste. Ela vai ser apenas uma colocação diferente das palavras para que possa ser entendido por públicos diferentes. Tiago 4, a partir do versículo 13, diz o seguinte: o título dessa parte da Bíblia, é a incerteza dos planos futuros. Ela começa assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como este é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora eu vou lá para o início do capítulo 4. Versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Agora lá no versículo 9, diz assim: entristeçam-se, lamentem-se, e chorem, troquem o riso de vocês por lamento, e a alegria a troquem por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém, meus irmãos? Nossa mensagem hoje, ela tem como título O Leão Rei. Sim, o Leão Rei. Nós conhecemos o Rei Leão, né? Mas hoje nós não vamos falar somente do Rei Leão. Vamos falar de um leão que é rei. E é muito interessante porque quando você muda a ordem dessas palavrinhas, você entende que quando nós falamos o leão rei, o leão é o nosso substantivo, é o agente, e o rei é a nossa condição, é o nosso adjetivo. Nós estamos falando de alguém que é um leão e vai exercer a magnitude de um rei. Mas quando nós invertemos isso e falamos o rei leão, estamos falando de um rei que se comporta também como um leão. O leão, no final, ele é uma condição, é um adjetivo, e não um substantivo. Isso faz toda a diferença. E hoje eu quero falar um pouquinho
sobre um filme que ele não tem nada de criança, que é um filme muito profundo, que é chamado de O Rei Leão. E através desse pequeno filme nós vamos conseguir identificar passagens fantásticas que nos vão ensinar sobre a Bíblia. E é muito interessante que esse filme, apesar de ser direcionado a crianças, ele trata de coisas muito fantásticas, como o ciclo da vida, como o equilíbrio, como a justiça, como a sabedoria, como resolução de traumas, como batalhas, lutas, as quais eu e você temos em nossa vida. E esse filme se inicia com o nascimento de um pequeno bebê, não é mesmo? E naquele nascimento a gente tem um cenário onde um reino ele já é estabelecido. O pai do rei leão, o Mufasa, ele já tem o seu reino estabelecido na Pedra do Rei, lá na África. E tudo está ocorrendo na maior perfeita paz. Um reino estabelecido com as suas diretrizes estabelecidas e tudo ocorrendo conforme o esperado. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o Salmo 145, lá do versículo 10 ao 13, que diria: rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam, eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Veja, quando nós temos aquela cena de uma pequena criança, leão, sendo levantado naquela natureza, os animais exaltam o nascimento do futuro rei. Os animais ali estão exaltando aquele que veio à terra para fazer-se cumprir o reino de seu pai. E nós não podemos deixar de associar isso ao Cristo, que veio à terra para fazer valer o reino dos céus. E a natureza enaltece o seu nome, o seu reino que está estabelecido, todos os povos e criaturas enaltecem o seu nome. E ali é marcado o nascimento do nosso Salvador, daquele que iria continuar o reinado dos céus. Então é muito interessante que isso é marcado. Mas em seguida, aquele pequeno leão que vem à terra, ele passa por alguns problemas e situações que vão causar o seu amadurecimento e o seu crescimento. E assim também acontece no filme do Rei Leão. E é muito interessante que, quando nós nascemos sobre um reino já estabelecido, nós primeiro herdamos o legado que fora entregue a nós. Aquele pequeno leão, eu e você, nós herdamos o legado de nossos pais. E quando nós herdamos um legado, nós temos o compromisso de perpetuá-lo, de levá-lo à frente. Assim, os nossos pais esperam que quando você nasça, você leve à frente não somente o nome da família, mas consiga continuar construindo tudo aquilo que eles lutaram no mundo selvagem para entregar a você. Crianças, querendo ou não, elas herdam o legado dos seus pais. Só que às vezes esse legado ele pode ser ruim. Talvez aquilo que os seus pais estabeleceram nessa terra não foi nada além de problema, caos, conflito, e lutas e batalhas. Talvez você tenha nascido no meio de uma batalha, não de um reino em paz. Então isso é muito interessante. E qual é o nosso maior legado como servos de Cristo nessa terra para estabelecer e continuar o seu reino? Está lá em Deuteronômio 10. Peço que a mídia bote aqui para a gente, por favor. Deuteronômio 10, a partir do versículo 12, vai dizer o seguinte: ele vai definir o nosso legado como povo escolhido e selecionado de Deus. Diz assim a palavra: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua alma. Ora, se não é o nosso chamar. E que o obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Não é isso que eu peço, o seu Deus? Então veja, quando nós olhamos para o legado que estamos herdando, o que temos que ter e dar continuidade, está descrito aqui para a gente, em Deuteronômio 10, a partir do versículo 12. E assim também, aquele pequeno e jovem leão recebe como legado manter a paz
e o domínio e equilíbrio do seu reino que futuramente iria de herdar. É muito interessante que, ao passar do tempo, quando é chegada a maturidade do seu pai ensinar certas coisas para o seu filho, existem algumas falas muito interessantes, e é muito marcante nesse filme do Rei Leão, que ele vira e senta junto ao seu pai e fala assim: pai, o que é isso? E aí vai o seu pai e fala: olha, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. E aí aquela pequena criatura fala: você governa tudo isso? Sim, meu filho. Mas o tempo de um rei governar nasce e se põe como o sol. E um dia isso será seu para governar. E aí aquela criança imatura fala: tudo isso me pertencerá? Aí o seu pai fala: não te pertencerá. Você deverá governá-lo e protegê-lo. E assim como você esteve aqui, um dia você passará isso para os seus filhos. Mas aí então aquela criatura olha e tem um cantinho separado e fala assim: e aquele lugar escuro lá? E aí o seu pai, com muita sabedoria, fala: lá, naquele lugar escuro, você nunca deve ir, porque não é do seu domínio. Lá é perigoso e você jamais deve se misturar com o que tem lá. Então veja, aqui nós temos uma coisa interessante. O reino da luz, onde o sol representado na luz traz à tona, e o reino das trevas. E é deixado muito claro para aquele jovem leão que um dia ia herdar aquele reino, que ele deveria governar o reino da luz, e que não deveria se misturar com o reino das trevas. Se eu e você pararmos para trazer a nossa realidade, não fica muito difícil de entender o que está sendo falado metaforicamente nesse filme. Que eu e você não devemos nos misturar com aquilo que há no reino das trevas. Nós devemos governar pela luz e não pelas trevas. E é muito interessante que trevas e luz, elas não habitam no mesmo lugar, elas têm uma separação. E é lá que está escrito em primeira carta de João. 1 João diz assim, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, volta aqui na mídia, por favor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, e o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Perceba que este leão rei está falando ao seu filho exatamente o que o Senhor Jesus nos explica, que devemos andar em luz, porque luz e trevas não se misturam. E se por algum motivo eu e você estamos andando em trevas, nós não estamos em comunhão com a luz. Não estamos em comunhão com aqueles também que andam na luz. Porque luz e trevas não se misturam. Muita sabedoria sendo entregue ainda a um rei em formação. Eu não posso seguir à frente nessa mensagem sem primeiro deixar duas perguntas para vocês refletirem e buscarem responder isso em casa. E a primeira delas é: qual é o reino que eu herdei? Qual foi o legado que eu herdei ao nascer dos meus pais? Este era um reino a qual está conectado ao reino dos céus. Este é um reino de luz, onde tudo é claro e próspero. Ou eu herdei dos meus pais algo sombrio que não está em comunhão com a luz? Como está? Aonde eu estou inserido? Aonde eu nasci? E depois que você se pergunta sobre esse questionamento, você tem que projetar agora a segunda pergunta, que é: qual é o reino, qual é o mundo que eu vou deixar para o meu filho? O que eu estou fazendo para que esse mundo tenebroso que talvez eu possa ter herdado no meu pai se transforme num reino próspero e equilibrado e de paz?
Porque se o seu pai ou a sua mãe não conseguiram fazer com que isso se tornasse verdade, desculpa te dizer, mas a sua missão a partir de agora é fazer isso se tornar verdade para gerações vindouras. Mas sigamos, a história não termina por aí, porque é interessante que no desenrolar desse filme, algumas coisas acontecem. E é interessante e é marcante que nesse reino existe um leão diferente dos outros, um leão obscuro, um leão com marcas de guerra, que se chama Scar, que é o tio desse jovem leão. E o Scar, ele tinha o desejo de usurpar o reino do rei, o reino de Mufasa. Olha que interessante, quem é que queria usurpar o reino de Deus e sofreu com as consequências? Nós sabemos muito bem quem foi. Pois bem, esse mesmo leão sombrio, vendo que o filho do seu irmão, o filho do rei, seria o seu sucessor, ele começa então a agir traiçoeiramente para que ele pudesse trazer esse jovem a uma distância do seu pai. E é interessante que numa conversa despretensiosa, aquele jovem leão chega para o seu tio e fala: olha, um dia eu vou herdar isso tudo. E olha que legal, esse reino é muito bacana, ele é muito legal. E aí o seu tio, muito astuto, fala assim: olha, realmente esse reino é muito bacana, mas tem um negócio aí que acho que você não conhece, um cemitério de elefantes. Pô, lá é muito mais maneiro. E aí, a primeira coisa, ele gera uma curiosidade naquele pequeno leão, para trazer uma distração e uma vulnerabilidade. Ele cria um desejo, naquele jovem, talvez imaturo, de conhecer o que seria um cemitério. E aí vem a segunda tática desse leão astuto, que ele vai e fala assim: olha, mas esse cemitério, ele é só para pessoas muito corajosas. Eu não sei se é um lugar para você. E aí naquele momento, ele vai e joga o segundo veneno sobre aquele jovem leão, que é o ego. Ele primeiro desperta a curiosidade dentro daquele leão, de algo que ele não sabia, e cria-se um desejo. E ele vai e inflama o ego dele, falando que esse desejo só pode ser alcançado por um certo tipo de pessoa, aquelas que são corajosas. E ele vai e aflige o ego daquele jovem leão. E nós conhecemos a história. Dado isso, aquele pequeno leão, ele vai e desobedece à ordem do seu pai, pela curiosidade, e vai e toma do fruto proibido? Quase. Ele vai e toma a iniciativa de ir até aquele lugar, ver o que tinha de tão diferente, e sofre uma emboscada, e quase é morto. Por pouco tempo, seu pai chega e salva dele. E é interessante que nós temos que entender que metáfora fantástica é essa, que esse filme retrata para eu e você. O enganador, aquele o qual tenta usurpar os direitos do reino de Deus, ele tem estratégias, e a primeira delas é criar um desejo dentro de mim e de vocês. E esse desejo, ele vai ser inflado por um algo a mais, por uma busca por ganância, uma busca por poder, uma busca por autoafirmação. E além disso, o que ele necessita para que tudo se cumpra, é que você seja afastado da luz. Porque o cemitério de elefantes, ele não estava no reino próspero. A morte estava além da luz, na escuridão. Então ele precisa trazer você um pouco mais longe. Porque se ele está deixando você muito perto da luz, as pessoas conseguem enxergar o perigo que você está correndo. Então nós temos que perceber, meus irmãos, que à medida que Satanás tenta se levantar para usufruir da nossa vida, daquilo que nós conquistamos, ele em algum momento vai tirar você da luz. Ele vai tirar você da comunhão dos nossos irmãos. Ele vai tirar você de perto da sua proteção. Ele vai tentar tirar você da igreja, onde tem pessoas que estão atentas para tudo que está acontecendo ao seu redor, para que você fique solitário e caia nas ciladas que jazem na escuridão. Quando você ouvir alguém falar para você que não faz diferença nenhuma estar em igreja, cuidado, essa pessoa está muito perto do cemitério de elefantes. Essa pessoa está tão longe da luz
que alguma coisa pode vir a acontecer com ela e ninguém vai ver. Então lembrem-se, porque eu e você estamos aqui nessa noite. Como uma grande matilha de leões, nós andamos juntos para que as ameaças que estão ao redor não nos tomem à força. Quando Jesus vê e fala pela parábola das 100 ovelhas, e fala que uma ovelha se perdeu e se afastou, ele imediatamente larga todas as suas 99 e fala, a minha ovelha está em perigo, porque ela está destacada de todas as outras, está indefesa, aonde eu não a enxergo, aonde a minha vara não a alcança, eu preciso me aproximar dela. E é isso que Jesus fala nessa história fantástica, que eu preciso largar tudo, assim como aquele rei largou o seu reino para ir atrás do seu filho, que não estava onde deveria estar, não estava andando na trilha onde deveria estar. E é muito, muito interessante que essa história ela continua. E depois desse problema tão grande, a repreensão vem sobre o pequeno rei leão. Porém, mais uma vez, ele é tentado pelo seu tio. Perceba que o inimigo, ele estava dentro do próprio reino. Assim como Satanás infiltra pessoas em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa igreja, para estar muito perto, entendendo tudo o que está acontecendo, para te atrair no momento oportuno para trás. E assim aquele leão capcioso fez novamente com o Simba e o chamou para dar uma volta para uma nova aventura. Só que dessa vez era uma nova emboscada. Não para tentar com a sua vida, mas para tentar com a vida do seu pai. E aquele leão, mais uma vez, se deixa levar pelos seus desejos de aventura e o segue. E nós sabemos na história que após uma manada de gnus, eles acabam vindo atropelar Simba, o seu pai tenta ajudá-lo, e aquela cena fantástica, traumática, que todas as crianças dos anos 80 e 90 têm os olhos merejados ao lembrar daquele leão caindo do penhasco, sendo atropelado por uma manada de gnus. Veja, às vezes os problemas que nós criamos pelo nosso ego, pelos nossos desejos, não atingem só a nós, mas atingem a nossa família, atingem os nossos familiares, atingem os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. E essa é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos, porque quando trazemos pessoas conosco para os problemas, algo pode acontecer com elas. Assim aconteceu com o pai desse pequeno leão. Ele foi morto. E naquele momento, eu devo chamar a atenção aqui, porque o seu tio, o leão, que é uma metáfora para Satanás, ele vira para Simba, que sobreviveu, e fala, que coisa feia que você fez com o seu pai. Você matou o seu pai. Não, eu não matei. Você matou o seu pai, você atraiu o seu pai para o problema que você criou. Que se você tivesse obedecido o seu pai, isso não teria acontecido. Então perceba, que da mesma forma que ele cria o desejo dentro de você e te atrai para aquilo que você foi atraído pelo seu ego, pela sua curiosidade, ele te acusa exatamente em cima daquilo. Por isso o seu nome é acusador. Porque ele simplesmente não pode tocar em você, mas quando você dá a brecha que ele necessita, que é o seu desejo e a sua vontade, ela se concretiza e vira um pecado. E aí ele pode pegar e apontar o dedo para você, daquilo que ele mesmo te ludibriou a fazer. E ele vai e fala, você matou o seu pai, você destruiu o seu reino. Fuja e nunca mais volte. E aí vem a terceira parte, que é o medo. Quando você consegue ser imbuído do medo, você se perde em tudo aquilo que você construiu até então. Porque o medo é como uma grande muralha que te cerca, não te permite enxergar o que está ao seu redor. O medo é como uma densa treva que está ao seu redor e não te permite você dar um passo com segurança, não te permite você enxergar o que está a 2 palmos à sua frente. Te cria uma confusão tamanha que você se perde e não lembra nem quem você é e o que você foi feito para ser. E aquele leão vai e foge. Foge, sim, pela consequência dos seus próprios atos. E eu devo chamar a atenção para a gente nesse momento, porque está escrito lá em Lamentações 3. E eu preciso te mostrar isso, caso você não tenha o costume de ler a Bíblia. Eu preciso te mostrar em Lamentações, capítulo 3,
no versículo 39, que diz assim: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. E depois voltemos ao Senhor. Mas não foi isso que aquele leão fez. Mesmo diante do seu problema que ele criou, o desastre que ele provocou, ele decidiu fugir e não voltar ao seu lugar de humilhação. Romanos 2, versículo 6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Veja, aqui é muito interessante que Paulo está dizendo aos romanos: olha, cada um vai ser julgado conforme o seu procedimento. Se a sua vida busca a justiça do reino de Deus, e você busca fazer o bem, você lá na frente, você vai ser exaltado. Mas, se por algum acaso você começar a praticar o mal, você agir de forma indevida, de forma oposta às Escrituras, você também será julgado. E é muito interessante que ele deixa claro que é primeiro ao judeu e ao grego. E aí muitas pessoas não entendem muito bem isso, mas eu explico para vocês. Porque no final desse capítulo ele fala que em Deus não há parcialidade. Ou seja, se é o povo judeu que está agindo errado, ele vai ser cobrado. Se é o povo gentil que está agindo errado, ele vai ser cobrado. Porém, existe uma ordem. Aqueles que são do reino serão cobrados primeiro. Porque sobre a casa de Deus, o rigor e a cobrança chega primeiro. Não é que ela não vai chegar, muito pelo contrário. Se você está aqui nessa casa, saibam que eu e você estamos sujeitos à cobrança, e a cobrança sobre nós é maior. E ela vem primeiro. E talvez por isso que aquele pequeno e jovem leão temeu, porque mesmo sendo filho do rei, haveria uma cobrança sobre as consequências das suas atitudes imaturas. Contudo, a história nos mostra que ele decidiu fugir. E aí as consequências são muito maiores daquelas das quais esperavam ele. E antes de a gente explorar isso, nós temos que fazer duas perguntas também, nesse momento. Que consequência que eu hoje estou colhendo na minha vida? Ou seja, o que eu fiz lá no passado que hoje está recaindo sobre mim? Porque eu tenho que lembrar que nem tudo é imediato. Porque às vezes coisas que você fez há 5, 7, 10 anos atrás estão recaindo sobre as tuas costas hoje. Então, se hoje eu sofro alguma coisa na minha vida, se eu estou passando por dificuldades, eu tenho que pensar, não foram frutos das minhas escolhas no passado? Será que eu tenho que realmente culpar a Deus? E falar, Senhor, olha que injustiça que recai sobre mim, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele pode ser que vire para você e fale assim, olha meu filho, eu falei que você estava plantando espinho e você quis colher espinho. Quando eu mandei você parar de fazer aquilo, você insistiu, aquela semente maligna que você estava plantando, colheu, você está colhendo agora. Ela cresceu e ela é grande. Ela não era uma fruta, era uma árvore frutífera. De mamonas, cheia de espinhos. E se você não cortar essa árvore agora, vai ficar caindo espinho na tua cabeça. Lembrem-se disso. Eu também não posso deixar de fazer uma projeção do futuro. Porque se hoje eu estou colhendo alguma coisa de ruim, eu tenho que entender também o que eu estou plantando hoje, para colher lá na frente. O que eu e você temos plantado, meus amados irmãos, no reino de Deus? O que eu e você temos plantado de atitudes? Será que o que eu estou fazendo hoje vai me trazer um fruto bom? Ou vai me trazer uma colheita cheia de pestes? Eu tenho que refletir sobre isso. Porque como pode, como diz em Lamentações, um homem reclamar sobre as consequências do seu próprio pecado?
Eu não sei se você tem o costume de ouvir isso, mas preciso te falar que a lei da semeadura, ela é eterna. E o quanto você planta, você vai colher. O problema é que às vezes a gente nem planta. E aí você não colhe realmente nada. E aí você está passando por problemas de escassez e você não está colhendo nada porque você não plantou nada. Reflitam sobre isso. Esse jovem leão, ele plantou um problema muito sério, mas ele não quis voltar atrás para matar enquanto ainda era uma pequena erva. Ele decidiu fugir. E às vezes, eu e você fazemos isso. Nós fazemos coisas às quais não agradamos, nós temos vergonha, mas nós não voltamos atrás para corrigir os problemas que nós criamos. E nessa história, onde o leão decide fugir e abandonar o seu reino, as consequências foram terríveis. Porque na ausência do filho do rei, quem assumia era o seu tio. E aquele reino foi tomado de trevas e escuridão, porque o seu tio tinha aliança com seres, digamos, que não eram do reino da luz. Ele fez aliança com as hienas, que habitavam em trevas. E qual foi a consequência disso? Quando o reino encontrou-se aberto, todas aquelas hienas vieram para o seu reino e trouxeram um desequilíbrio mortal para aquele reino. Onde havia paz e equilíbrio, quando você traz elementos que não fazem parte do reino dos céus para a tua casa, para a tua vida, você tira o equilíbrio que foi estabelecido por Deus na tua casa. E aquelas hienas começam a comer dos frutos e dos animais que eram divididos com os seres da luz. Então, enquanto havia prosperidade e equilíbrio, aqueles pequenos probleminhas chamados demônios iam coabitando e dividindo o alimento e recurso das tuas fazendas. E o reino ficou totalmente destruído. Haviam ossos, leões e leoas famintas, não haviam mais os rios, a vegetação havia sido secada. Tudo porque aquele jovem decidiu, diante do seu erro, não se arrepender e, pelo contrário, fugir. 1 Pedro 5 diz que estejam alertas e vigiem. 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo à procura de quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, o mundo todo, estão passando pelas mesmas provações e os mesmos sofrimentos que vocês. Então veja, eu sei que nós tendemos a achar que tudo é muito ruim quando está acontecendo conosco. Mas saibam que, enquanto você está aqui sentado, alguém pode estar sendo tentado lá fora nesse exato momento. Porque um reino bom, um reino bem estabelecido, com recursos, atrai predadores e atrai ladrões. E a todo momento querem tirar daqueles que prosperam. E as provações não recaem só sobre eu e você, recaem sobre todos que estão ao nosso redor. E cabe a nós o quê? Resistir às falas, resistir às tentações, resistir ao ego sendo inflado, resistir aos grandes venenos que são lançados sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos olhos, para que nos tentem, para que nos afastem, para que nos tirem da proteção dos nossos pares, para sermos tragados um a um. É assim que aconteceu com esse jovem Simba. É assim que acontece diariamente com eu e você. E o que temos feito a respeito disso? Será que eu tenho tapado o meu ouvido? Será que eu tenho virado as costas e me distanciado dessas vozes desagradáveis? De pessoas no trabalho que só falam de coisas ruins? De homens e mulheres que fazem parte do teu convívio, que só falam de problemas, que só falam de miséria, que só falam de coisas as quais não convêm, que não te edificam. O que você tem feito com cada uma dessas palavras? Você tem as calado? Você tem ouvido? Você tem se incitado, se excitado a ouvir coisas como essa? A fuga da realidade é uma coisa muito comum, principalmente nos dias de hoje, porque muitos problemas simultaneamente nos atingem. É muito normal. Mas o que você faz a respeito disso faz toda a diferença. Hoje, jovens, até adultos,
eu ousaria falar também idosos, fazem uso de psicotrópicos, fazem uso de drogas ilícitas, fazem uso de drogas lícitas, de medicamentos, para fugir da realidade, porque elas não conseguem aceitar as suas atitudes, elas não conseguem encarar as grandes árvores que elas plantaram, elas vão se enxafurdam em bebida, em todo tipo de escravidão que possa amarrá-los e atrasá-los, para que eles não possam ver a sua miséria e os frutos das suas escolhas. E assim esse leão também o fez, porque no seu processo de fuga, ele encontra um javali, um suricato. E aí, no reino animal, nós sabemos que o leão é o predador desses dois pequenos animais. E ele vai e começa a conviver com essas duas presas. Porque, olha, foram eles que me acolheram e me ajudaram. Então, eu encontro refúgio neles e começo a conviver com eles. Por quê? Porque eles não vão me cobrar. E eles não vão saber da minha história lá atrás. Só que tem um problema. Quando você começa a conviver com presas e não predadores, você começa a se comportar como uma presa. E é muito interessante que no filme se retrata uma filosofia de vida desses dois animais, né? Que é o Hakuna Matata. O Hakuna Matata, ele é explicado como uma coisa muito perigosa. É a tradução em infinitas línguas da sua zona de conforto. Hakuna Matata vai dizer que você não precisa ligar para os seus problemas, você pode fugir dos seus problemas. O que você precisa é viver uma vida maneira e tranquila, longe de qualquer tipo de responsabilidade. E era tudo o que aquele leão naquele momento queria. Ele estava fugindo de ter matado o seu próprio pai, o rei, e queria viver num ambiente onde não fosse cobrado ou simplesmente acusado dos seus problemas do passado. E é muito bacana, porque em meio a esse filme fantástico, a gente consegue tirar dois ensinamentos muito grandes desse pequeno trecho de Hakuna Matata. O primeiro, quando você começa a conviver com pessoas que estão buscando coisas totalmente diferentes do reino de Deus, você começa a se comportar como elas. Você começa a ter a leveza, a liberdade, ou deveríamos dizer a libertinagem, de não ligar para as regras que são estabelecidas no reino onde você morava. Então você se sente aliviado, e você começa a se comportar como elas, porque elas não têm preocupação com nada, só levam a vida um dia após o outro. E o segundo, é muito interessante, que nós temos que entender que as pessoas que estão em reinos diferentes dos nossos, elas não hesitarão em te usar, elas não hesitarão em usufruir de você para o seu benefício próprio. Porque se você bem lembra na história, um porco, um javali e um suricato eram presas. Eles queriam que tivesse um predador ao seu lado para que os defendesse. Eles jamais hesitaram em falar isso, eles deixaram muito bem claros. Que olha, enquanto esse cara estiver conosco, é fantástico, ele vai nos proteger e vamos levar uma vida tranquila. Então cuidado, as pessoas elas não hesitarão em usá-los no mundo selvagem aí fora. Tome muito cuidado com quem você se mistura, com quem você anda. Nós somos chamados a ir e pregar o evangelho em todo canto nessa terra. Mas nós temos que entender muito claro que a nossa missão é resgatar essas pessoas e não estar sendo deixados de lado do reino para viver com elas. Não se afaste da luz, porque luz e trevas não coabitam. E se nós estamos habitando em trevas, nós não estamos em comunhão com o Rei da Luz. E isso faz toda a diferença no Evangelho, meus amados irmãos. Não é o Paulino falando, é a palavra do Senhor. Se vocês estão habitando em trevas e gostando do que estão vendo, cuidado, vocês não estão em comunhão com o Pai. Consequentemente, as consequências serão gravíssimas. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam, é sobre isso que estamos falando aqui. Se em algum momento na sua vida você largou de lado a sua família, você largou de lado a tua igreja, você largou de lado os teus irmãos, não se deixem amoldar por onde vocês estão passando, porque é isso que o mundo vai tentar fazer, te puxar para baixo. Tiago 4,
lembra de nós, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós. Nós falamos isso no início da pregação. Não é através dos desejos egoístas e paixões de vocês? Perceba como a história de um leão que queria satisfazer os seus próprios desejos trouxe problemas e confusões e destruição de todo um reino. O quão importante é estarmos sintonizados às vontades do céu e matando os desejos da nossa carne. Porque olha como foi o fruto de satisfazer um desejo da curiosidade e um desejo de se aventurar, de ter adrenalina em seu coração. À medida que nós abandonamos o nosso propósito, a nossa família, eles são destruídos, regidos por tudo aquilo que nós deixamos entrar na nossa ausência. Se um reino estiver dividido em interesses, se um reino estiver dividido entre propósitos e valores, ele não poderá subsistir. O Evangelho de Marcos diz lá em capítulo 3, versículo 24 e 5. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Mas Paulino, então, acabou isso? É o caos, é o fim? Eu devo te dizer que não é o caos e é o fim. Porque nessa história houve um Goel. Quem lembra do filme do Rei Leão, lembra que depois que Simba cresceu, e já vivendo na floresta há um tempo, houve um Goel que chegou na mata e o resgatou. Foi à procura de algo para se alimentar, transcendeu as barreiras, rompeu com a zona de conforto, e em meio à selva conseguiu resgatar Simba. E é a leoa Nala. A gente lembra que naquela cena onde ele está na selva, andando com Pumba e Timão, aparece a Nala caçando e redescobre que Simba estava vivo depois de muito tempo. E ela vai e confronta Simba. Ela fala: vamos, graças a Deus você está vivo. Nós precisamos que você volte. O reino está destruído, o reino está dividido, nós precisamos de você. Mas aquele leão, moldado pelo caos e o problema, pela Hakuna Matata, já não mais queria saber dos seus deveres como um futuro rei. Ele falou: não, eu não preciso voltar, eles têm você. Você tem um monte de pessoas no reino, eu não preciso voltar. Eu estou bem aqui. Aqui eu não preciso me preocupar com nada. Aqui eu não tenho responsabilidades, eu vivo um dia após o outro. Eu não preciso planejar nada. Mas ela insiste em resgatá-lo. Ela fala: você não é feito para isso. Exatamente. Você é um rei. E você não pode se tratar como uma presa. Você é o nosso rei. Você precisa assumir aquilo que você nasceu para fazer. Você não pode se acovardar, Simba. E aí ele entra em um conflito interno. Hoje a gente poderia falar que ele começou a resmungar e ficou de mimimi, né? E saiu correndo, fugido. Eu não quero te ouvir mais não, sai daqui que você é muito chata. Você fica me cobrando as coisas. E ele vai e some. E vai refletir um pouco, né? E é muito interessante que ele depois tem um encontro com o seu pai, uma parte bem mística, e é muito interessante, que ele vai, se olha no espelho, e depois umas nuvens se formam nos céus, e como trovões e ventos, uma voz dos céus vem e fala: não esqueça de quem você é. Mas pai, eu preciso saber disso, eu não tenho tanta coragem como você, e não sei isso e aquilo, e mais isso, me ajuda. E tudo o que o seu pai fala é: lembre-se quem você é, e do que você nasceu para fazer. E é interessante, irmãos, que a gente vai chegando na reta final dessa mensagem, e às vezes, como nesse filme maravilhoso, que não é um filme de crianças, é um filme de adultos, o Rei Leão, ele não é um filme para simplesmente crianças, porque ele é cheio de conhecimento bíblico, de sabedoria, e na figura daquela fumaça, daquela nuvem, é como se Deus estivesse falando com o seu filho, e fala: lembre-se quem você é. Lembre-se o que você nasceu para fazer. É só o que você precisa lembrar.
volte atrás e lute aquilo que você deixou para trás. Se você é um rei e você abandonou o seu reino, volte para o reino e batalhe por ele. Às vezes eu e você só precisamos lembrar do que nós fomos chamados a fazer. Às vezes eu e você só precisamos lembrar qual é a nossa missão como servos de Cristo nessa terra. Isso já nos resolve e nos responde muitas perguntas e muitos problemas. Tiago 5, 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aquela leoa, ela foi ser uma resgatadora e trouxe à tona a verdade dura que aquele leão não gostaria de ouvir. E às vezes, eu e você nos encontramos exatamente nessa situação. Nós vemos que irmãos ao nosso lado, irmãos que coabitam conosco no trabalho, na nossa igreja, em nosso condomínio, em nossas casas, estão indo por caminhos problemáticos, caminhos tortuosos, e nós pensamos, meu Deus, mas será que vale realmente eu chamar a atenção? Mas será que eu não vou ser inconveniente? Mas, poxa, e se eu falar e ele não gostar? Quem nunca se sentiu dessa forma? Quem nunca temeu falar alguma coisa pensando que iria perder um irmão, um pai ou uma mãe, um amigo? Quem nunca passou por isso? Mas saiba que a palavra é muito clara, que é o nosso papel fazer. Que como nós lemos lá em Tiago 4,17, que diz, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer e não o faz, ele está se isentando da responsabilidade que foi colocada sobre ele. Mesmo em meio a conflitos de interesse, quando você sabe o que é o correto a ser feito e você não o faz, você vai ser cobrado se houver sangue derramado. A palavra diz que aquele que não entrega a mensagem, que não age conforme o seu ofício, se sangue foi derramado por causa disso, aquele sangue será cobrado de você. E ainda assim, eu e você, nós tememos falar a verdade. Nós tememos chamar a atenção, chamar à luz aqueles que se desviam. Meus amados, nós não podemos ser covardes. Nós não podemos temer perder algo, porque no reino dos céus, a matemática da perda é totalmente diferente. Porque aquele que perde a sua vida, ele a receberá. Mas aquele que zela somente pela sua vida, ele a perderá. Nunca fez tanto sentido essa frase quando estamos falando sobre esse assunto tão delicado. Aquele que busca trazer de volta a vida, trazer de volta a luz, trazer de volta a realidade, este boa coisa faz. Esse tem a oportunidade de transformar vidas e histórias. Mas à medida que eu e você desistimos de pai, mãe, de irmãos, porque não se convertem, nós estamos julgando eles como incapazes, nós estamos os julgando como não merecedores daquilo que nós recebemos de graça. Nós não podemos deixar temer sermos Goel, amados. O mundo aí fora precisa de leoas, como a Nala foi, que independente do que ele tivesse que falar para ela, ela trouxe e falou a verdade. E foi graças a esse conflito que ele pôde se questionar, e então ter um contato direto com o Pai, e receber as instruções daquilo que precisava fazer. Foi graças ao resgate, graças a alguém que se disponibilizou a falar aquilo que precisava ser dito, que o Simba voltou atrás e foi lutar pelo seu reino, ainda que dominado pelas trevas. Nós não podemos desprezar o poder da união, meus amados irmãos. Nós não podemos desprezar cada um que está nessa cadeira aqui como um elemento fundamental, um braço de Cristo nessa terra, para alcançar aqueles que estão em terras distantes. Mesmo quando foi pela própria decisão deles. Porque às vezes pessoas se perdem por não conhecerem a verdade. E aí fazemos como aquela ovelha, e vamos e trazemos para perto.
Mas como o nosso presbítero bem já pregou aqui nesse lugar, tem pessoas que deliberadamente decidem ser como o filho pródigo e matam os seus próprios pais para usufruir daquilo que eles conquistaram para eles, usufruir da sua herança, e decidem se afastar. Mas à medida que você vê-los à sua porta, você estende a sua mão e fala: venha, vem comigo, não me interessa o que você fez e passou, vamos de volta à luz. E o mais fantástico, meus amados irmãos, é que no final dessa história, Simba vai e volta para o seu reino. Ele leva consigo aquele suricato e aquele porco, o javali, o pumba, que eram dois covardes, dois grandes covardes que só sabiam fugir, que tinham a atitude de presas. Mas à medida que ele volta e decide lutar, e toma a frente de seus amigos, e decide romper com a barreira do medo, e agir conforme ele foi feito para ser, ele não só volta para combater os seus fantasmas do passado, mas ele leva aquele porco, aquele suricato, e numa atitude muito louca, extrema, eles agora não mais como covardes, eles decidem lutar, e agora se comportam como leões. Olha que fantástico. Quando nós nos posicionamos naquilo que nós devemos ser, como servos, como verdadeiros guerreiros de Cristo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm a capacidade de ver na gente a transformação, e elas podem ser transformadas também, às vezes, agindo de maneiras tão loucas que fogem à sua natureza. E um suricato e um javali, eles começam a lutar contra hienas, em prol de algo que não era nem deles, e depois então passam a fazer parte daquele reino. Olha que fantástico. Às vezes, quando eu e você nos acovardamos, e não fazemos aquilo que nós somos chamados a fazer, pessoas ao nosso redor estão agindo somente por espelho. Mas quando você se posiciona, você bota a luz em cima de você e mostra a tua cara, e você lembra quem você realmente é, você começa a refletir essa luz que está em você para os que estão ao teu redor. E eles começam a se encher de vigor e de força, e decidem lutar e transformar também as vidas miseráveis deles. Na Bíblia, quantos personagens nós não vimos no passado, que passaram por problemas, fugiram por medo, voltaram, lutaram contra os seus fantasmas, e fizeram coisas fantásticas na Bíblia. Abraão, que temeu e mentiu por 2 vezes, para não ser morto, e saiu do lugar onde você tinha cometido o seu problema, mais próximo do que tinha entrado. José do Egito, que passou por problemas bizarros, se assim pode se dizer, começou a se reerguer, fazer prosperar toda uma casa, um governo, depois foi injustiçado, fugiu, foi acusado de estupro, foi lançado à cadeia, e ali permaneceu na cadeia, cumpriu o seu propósito na cadeia, trouxe revelações para aqueles que estavam junto com ele, foi colocado na presença do faraó, e depois foi governador do Egito, e trouxe prosperidade e salvou a sua família da miséria. Ele não desistiu, ele simplesmente continuou lutando mesmo sendo preso. Ele enfrentou os seus fantasmas do passado, que foram os seus irmãos, e lidou com tanta sabedoria de maneira que salvou toda a sua família. Davi também passou pelo mesmo problema. Foi colocado em xeque por Saul, mas jamais ousou falar mal de um ungido do Senhor. E foi exaltado e ungido como rei, e teve um reino próspero. Mesmo depois de cometer adultério e homicídio, colheu as consequências dos seus pecados, mas logo em seguida, na mesma mulher a qual era fruto do adultério, agora casado com ela, e colhido as suas consequências, gerou o homem mais sábio da terra. Ele não escolheu fugir da realidade, ele aceitou as suas consequências e agiu como um servo de Cristo. Pedro, Paulo, quantos mais nomes você quer que eu cite para você? De pessoas que erraram, mas decidiram, diante do seu erro, não fugir e encará-los, e tiveram uma transformação em suas vidas, em suas histórias, em seu legado. O que eu e você precisamos fazer nessa noite para decidir enfrentar os nossos fantasmas
e enfrentar os nossos pecados e os nossos problemas, para que o novo tempo comece em nossas vidas, o que eu e você precisamos fazer? É a pergunta que eu faço nessa noite. Eu peço que vocês coloquem de pé. Nós estamos acabando aqui. Amados, nós falamos sobre algumas coisas nessa noite. Falamos sobre um filme infantil, mas repleto de conhecimento e de analogias bíblicas que nos fazem ensinar princípios e verdades aqui contidos. Eu te convido, se possível for, que você assista esse filme em um tempo oportuno, com a sua família, se não sozinho. Mas mais importante que isso é que você reflita em tudo que foi falado e abordado aqui nessa noite. Às vezes nós decidimos fugir dos nossos problemas, às vezes nós decidimos não olhar para eles, mas tudo isso tem um preço. Nós jamais podemos esquecer que quando deixamos a casa vazia, quando fugimos das nossas responsabilidades, algo vai e toma aquele lugar. E se você deixar aquele lugar vazio, ele vai ser tomado e dividido pelas pequenas raposinhas, pelas pequenas hienas, que vão trazer o desequilíbrio e vão dividir recursos e vida do teu reino, da tua casa. De maneira que você não vai só não prosperar, mas você vai passar a experimentar secas, escassez, conflitos e destruição. Que você possa receber tudo aquilo que foi ministrado nessa noite. E que você pegue isso, não como simplesmente uma florzinha, e bote num vasinho para você olhar e lembrar, olha que legal aquele dia que eu fui na igreja. Mas que você possa pegar essa semente que foi entregue a você nessa noite, botar no seu coração e regá-la todos os dias dessa semana, para que ela frutifique dentro de você. Nós não podemos fazer como crentes que vão no interruptor e desligam a luz ao sair daqui e se desconecta de tudo aquilo que foi falado e ensinado, e quando passa dessas portas, esquece tudo que foi falado e não as põe em prática. O que eu clamo nessa noite é que você possa refletir sobre as perguntas que nós nos fizemos. Busque respostas e comece a agir em direção aonde você quer que o teu reino se estabeleça. Que você possa agir em direção daqueles problemas que você criou ou que estão vindo na sua direção, e não tema confrontá-los, lembrando sempre quem você é. Porque em Cristo Jesus, aquele que veio e se entregou por cada um de nós nesse lugar, sobre ele foi colocado todo o pecado, sobre ele foi colocado todas as nossas pisaduras, sobre ele foi colocado toda a doença, toda a maldição, sobre ele nós entregamos as nossas vidas e os nossos problemas. E quando entregamos ao Rei dos Reis, não há momento algum em que nós clamemos, ele não vem até o nosso encontro. Mesmo distante, tão distante nas trevas que aquele leão estava, o seu clamor chegou ao seu Pai, e ele foi e o salvou, mesmo quando não havia esperança. E assim será na tua vida, você clamando a Cristo nessa noite, você clamando no secreto do teu quarto, não há nada que ele não possa alcançar e fazer por você. Tão somente ele pede que você se humilhe e confesse os seus pecados, para que você possa receber não somente a tua salvação, mas a tua redenção em Cristo Jesus. Eu declaro que nessa noite para essa igreja haverá transformação, haverá cura, haverá mudança de rotas, haverá transformações em relacionamentos, haverá transformações de pensamentos, de maneira que vocês, ao dobrarem os seus joelhos e receberem a porção dos céus, vocês nunca mais serão os mesmos. Tão somente o façam em nome de Jesus e em obediência a Ele. Vamos orar, meus amados irmãos. Paizinho, obrigado porque nessa noite temos a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ministrou os nossos corações sobre coragem, Pai, sobre relacionamento.